Fala pessoal, tudo bem com vocês? Só deu Brasil na noite de Copa, hein? Cruzeiro e Furacão avançando na Sul-Americana, Flamengo e São Paulo na Libertadores. E muitas questões relacionadas a esses jogos você também vai saber quais são os confrontos a partir de agora nas quartas de final dessas competições. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, só deu Brasil, né? Os brasileiros avançaram nessa noite. O São Paulo recebeu o Nacional de Montevidéu no Morumbis e venceu por 2-0. A escalação tradicional lá do Zubeldia, com o Lucas Moura, o Luciano, o Jonathan Calleri, o Bobadilha e o Luiz Gustavo ali no meio. Mas não foi tão simples assim. Inclusive, o São Paulo até abre uma vantagem interessante, né, no golaço do Bobadilha, que está devendo, mas fez um belíssimo gol. E depois, na jogadaça do Wellington Rato, que foi uma das escolhas também do Zubeldia para a noite, e que está jogando muita bola. Né? O Wellington Rato tem sido um cara cada vez mais importante, desde o ano passado, quando chegou no título da Copa do Brasil. Ele é um cara que tem o cruzamento, ele tem a presença física, né? Essa cortadinha dele para dentro e um cruzamento para a área, assim, buscando o Calleri, ou uma finalização, né? Espetacular, tá jogando muita bola. E ali, no 2-0, comecinho do segundo tempo, no gol do Calleri, que é um senhor centroavante também, né? Pá, que espetáculo o Calleri, né? Ele sabe se posicionar, sabe fazer gol. 2-0 para o São Paulo, beleza, depois de um 0-0 no jogo de ida. Só que aí o Nacional cresce no jogo, né? O Nacional cresce e por pouco não diminui. Olha, o Rafael fez defesa, a bola bateu na trave, assim, foi uma pressão muito grande que o Nacional estava começando a construir, começando a criar para tentar diminuir. Se diminui ali nos minutos finais, com um acréscimo, sabe-se lá de quando, né? A gente nunca sabe o que poderia acontecer. Mas aí tem um episódio que muda todo o confronto, né? Que é o mal súbito do Juan Izquierdo, jogador do Nacional, que sofre uma arritmia confirmada pelo clube uruguaio, sai de ambulância de campo, uma preocupação gigantesca no estádio. Quem estava vendo a imagem pela televisão também ou ouvindo pelo rádio ficou muito preocupado, porque ele não se mexia, os jogadores apavorados no entorno. Ele sai de ambulância, pelas informações, voltou a desmaiar, ficar desacordado no trajeto, e é muito próximo ali o Morumbi do Albert Einstein, que é o hospital onde ele está, e ele vai passar a noite no Einstein e aí depois acaba sendo designado para a CTI e hoje ele está na UTI. Sedado, estável, segundo o presidente do Nacional, que concedeu entrevista, e uma preocupação muito grande. Algumas lideranças do clube, inclusive, não viajaram do voo fretado, né, ficaram em São Paulo, passando a noite no hospital, porque a família dele só chega na sexta pela manhã. E, cara, muita preocupação de todo mundo, né? O Peñarol, que é rival histórico do Nacional, desejou força para o esquerdo. O São Paulo também, que foi o rival pontual desta noite, desejou força, porque é muito além do futebol, né? A forma como ele cai ali foi muito preocupante e um problema cardíaco ainda, né? Obviamente a gente sabe que não é algo tão simples. Então tomara que ele consiga se recuperar o mais breve possível, sair dessa, porque cara, mudou completamente o clima do jogo, né? O Nacional estava até em cima naquele momento, depois até deu uma esmorecida, e o São Paulo segurou aí o resultado. Não tinha muito mais clima para continuar jogando, né? Com toda a preocupação envolvendo o cara. De qualquer forma, o São Paulo com 2-0 avançou e confronto de 180, né? Muita gente criticou o São Paulo pelo jogo de ida, pelo 0-0. Administrável para, no Morumbi, a postura sendo completamente diferente, o São Paulo conseguiria essa vitória como conseguiu. Vai pegar agora o Botafogo. Que duelo teremos, hein? Ou duelos. Teremos entretenimento nas quartas de final da Libertadores com São Paulo e Botafogo. Aí estou olhando aqui nos confrontos, aí depois de São Paulo e Botafogo, os vencedores de Flamengo ou Peñarol. Isso mesmo, são as outras quartas de final. Do outro lado da chave, o Fluminense vai pegar o Galo, né? E o Colo-Colo e o River Plate. O River Plate pega o Colo-Colo, Galo e Flu de um lado, Botafogo e São Paulo, Flamengo e Peñarol do outro. Vamos falar do Flamengo? O Flamengo merece um capítulo, digamos assim, que foi jogar na altitude de La Paz contra o Bolívar, um Bolívar que, cara, não perde em casa. A última derrota dos caras lá foi para o Inter no ano passado, nas quartas de final da Libertadores. De lá para cá são 25 jogos, assim, os caras não perdem em casa.
E não perderam, e venceram o jogo. E aí vejam como é curioso o Flamengo do Tite, né? O Flamengo do Tite, ele joga muito com o regulamento embaixo do braço, né? Ele ganha 2-0 do Palmeiras no jogo de ida, perde 1-0 no Allianz e beleza, classifiquei. Bolívar da mesma maneira. Ganha de 1-0, 2-1, apertadinho, o suficiente para passar, regulamento embaixo do braço, sabe? Joga com a vantagem e pronto. O Flamengo está avançando, não tem muito o que questionar. A atuação não foi boa, o contexto é muito diferente, né? Muito difícil, inclusive, a gente fazer qualquer análise técnica. O Rossi foi o melhor em campo e acho que isso tem que se destacar, porque a bola fica mais leve, ela faz mais curva, na altitude tem uma, né, tem um ingrediente a mais aí. E o Rossi foi espetacular, assim, salvou demais o Flamengo numa noite em que o Bolívar estava pressionando muito, querendo o segundo gol que levaria a decisão para os pênaltis. O Rossi resolveu. Um time que estava com muitos desfalques, né, do Tite, né, sem Cebolinha, sem Pedro, sem Gabigol. O ataque era Luiz Araújo e Bruno Henrique. Não tinha Arrascaeta também. Cara, assim, muitas dificuldades o Flamengo teve. E conseguiu segurar o resultado. Está classificado. Vamos falar de Sul-Americana? Sul-Americana, nós tivemos o Cruzeiro e o Furacão avançando. O Furacão meteu 2-0 no Belgrano, em Córdoba, no estádio Mário Kempes, depois de ter vencido por 2-1 jogo em casa. E olha que o Esquivel ainda foi expulso no primeiro tempo, mas o Furacão teve forças aí para, no segundo tempo, aí, fazer os 2-0, decretar a classificação, despachar o Belgrano e também avançar na Sul-Americana. Estou com a tabela da Sul aqui também. O Furacão está na chave do Corinthians com Fortaleza. Então, Corinthians e Fortaleza, quem passar, Furacão ou Racing. Uma chave bem difícil, cara. Muito Libertadores essa chave aí, embora seja sul-americana. Do outro lado está Libertad e Cruzeiro. O Cruzeiro vai pegar o Libertad do Paraguai depois o vencedor de Lanús e Independiente de Medellín da Colômbia. É uma chave para o Cruzeiro um pouco mais tranquila, né? Mas a gente sabe que facilidade também não haverá. Como, por exemplo, aconteceu no jogo, como não aconteceu, né, facilidade, no jogo do Cruzeiro com o Boca Juniors, e como já era de se esperar, né, o Cruzeiro obviamente teria dificuldades contra um time muito aguerrido, mas contou com uma expulsão do Advíncula com 20 segundos de jogo, cara, um negócio inacreditável, ele realmente pisa no tornozelo e dá uma arrastada ainda, né, o Vilmar Roldan, sem o VAR, com demora, não sei se veio alguma informação, expulsou o jogador, corretamente, só que o Boca ficou com um a menos, né, e aí o Cruzeiro foi para cima, conseguiu fazer 2 gols. Cara, o que jogou o Mateuzinho, o Matheus Henrique, deu muita saudade, deu muito chora-coração, porque o Mateuzinho faz o primeiro gol, o Wallace, volante, ex-grêmio, também faz o segundo gol. Depois o Botafogo, o Boca Juniors acaba descontando. Só que aí, numa falha do Cássio, né, o Cássio cai para dentro do gol, assim, um gol meio estranho, né? Só que aí vai para as penalidades e aí 2 dos principais goleiros pegadores de pênaltis da América do Sul, né? O Cássio e o Chiquitito Romero, que também pega, o Sérgio Romero, que também pega muitos pênaltis. E aí? Que eles não pegaram nenhum. Foi uma sequência, uma disputa de penalidades com muita categoria, mais do que categoria, com muita precisão, força, qualidade dos batedores. Eles acertaram todas, até o último pênalti. E aí o Cássio, que precisava defender, não precisou, né? O Merentiel, aquele mesmo, Miguel Merentiel, ex-jogador do Palmeiras, isolou a bola. O Cássio não precisou defender um pênalti e, com isso, o Cruzeiro está classificado para as quartas de final da Sul-Americana. Como eu disse, vai pegar o Libertad e depois o vencedor de Lanús e Independiente Medellín. Do outro lado, Corinthians e Fortaleza, Atlético Paranaense e Racing. Clubes brasileiros avançando e a gente ficando de olho aí para essas competições continentais. E aí, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Quem tem mais chances aí de ganhar um título? Na Sul-Americana, o Cruzeiro e Corinthians ou Fortaleza, né? Poxa, mas o Fortaleza está muito melhor que o Corinthians, eu estou ouvindo muito isso. Cara, tá, mas é um jogo de mata-mata, a gente não sabe. Evidentemente o Fortaleza é favorito pelo momento que vive, mas eu não descartaria o Corinthians. O Grêmio era o favorito no confronto, o Corinthians passou. O Bragantino talvez fosse favorito no confronto para muita gente na Sul-Americana e o Corinthians passou. É mata-mata, é um jogo aberto aqui, Corinthians e Fortaleza. E o Cruzeiro também é um forte candidato. O Furacão, cara, tá crescendo, mas vai pegar um adversário difícil agora, que é o Racing, né? E na Libertadores, cara, o Botafogo é um dos candidataços ao título pelo que vem jogando.
Vamos deixar mais para frente, tá? Comenta você aí, o que vocês acham que vai acontecer. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!